Sartre, ao mesmo tempo em que está voltado para as obras de Husserl, está também influenciado pelas obras de Heidegger, especialmente Ser e Tempo e O que é Metafísica. Realidade humana é o termo usado por Sartre para traduzir o termo Dasein de Heidegger, que é o ser aí. O humano é o ser pelo qual o nada vem às coisas. E esse nada que o separa dele mesmo é sua própria consciência, que é inapreensível. O ser e o nada, num ponto de vista lógico, se excluem. O ser pode produzir apenas o ser. Porém, não acontece o mesmo num ponto de vista ontológico. O ser humano, na medida que se interroga sobre o ser, é capaz de colocar em suspenso a realidade que o cerca. E dessa forma, a concebe como uma pura e simples possibilidade que poderia não ser. E essa é uma grande questão metafísica. Por que existe algo no lugar do nada? Por que existe alguma coisa e não simplesmente o nada? O ser humano então se liberta da presença do real para se questionar acerca da possibilidade do nada. E assim ele pode, pelo pensamento, manter-se fora do ser. E esse poder de segregar um nada que suspende a realidade é a própria liberdade, segundo Sartre. Falaremos agora um pouco sobre a angústia, a liberdade e a má-fé, segundo Sartre, especialmente a partir da primeira parte da obra O Ser e o Nada. É na angústia que o ser humano toma consciência da própria liberdade, segundo Sartre. A intuição da liberdade é geradora da angústia, portanto é por meio da liberdade que nós nos tornamos seres de angústia. Mas é importante aqui mostrar a diferença entre angústia e medo. O medo, ele sempre tem um objeto definido, ele sempre teme algo definido e não algo totalmente indefinido. Por outro lado, a angústia, ela teme o indefinido. A angústia, sim, trata de puras possibilidades. Como eu vou reagir amanhã diante da prova? Como eu posso contar comigo mesmo? E assim, nós podemos pensar várias outras perguntas que nos remetem à angústia e não ao medo. A angústia, então, é essa situação paradoxal de não conseguir se assegurar por si mesmo. Entre o meu estado presente e o meu estado futuro, há algo de inapreensível, e esse inapreensível é o possível. Portanto, para Sartre, nós somos angústia. Na medida em que o ser humano é o ser que pode encarar o possível em oposição ao real, ele acaba introduzindo assim nada no ser, nada de seu próprio ser futuro que possa determinar o que depende dele. O ser humano combina encontros no futuro pelo próprio pensamento, mas ele tem medo de não estar no encontro, ou, pior ainda, de não querer estar no encontro. O nada assim me impede de parar tudo. Parar ou continuar, isso depende de mim. E esta situação na qual eu descubro que estou no fundamento daquilo que eu tenho de ser, nada mais é do que a angústia. Desta forma, a minha liberdade é o único fundamento dos valores. Somos tentados de agir mecanicamente para fugir dessa angustiante responsabilidade de estar sempre escolhendo, de estar sempre livre diante daquilo que vamos fazer. Os hábitos da vida, individuais ou coletivos, eles nos permitem, na maior parte do tempo, escapar desse dilema. E escapando, não experimentamos a angustiante possibilidade de poder. Nada, absolutamente nada, segundo Sartre, justifica adotar esta ou aquela gama de valores. Então, quando nós escolhemos certos valores para orientar nossa vida, estamos escolhendo simplesmente. E é justamente a minha vontade de me engajar com este conjunto de valores, com esta gama de valores, que dá consistência a esses valores. Mas essa vontade é ela mesma injustificável. Nós até tentamos fugir da angústia, negando que é pela nossa própria vontade que somos o que somos. E isso Sartre chama de má-fé. É muito comum pensar o seguinte: eu não sou responsável pela minha vida porque a minha vida depende de muitos outros fatores. Portanto, todas as escolhas que eu tomei até agora são escolhas que foram determinadas por fatores externos à minha vontade. Isso, para Sartre, é agir de má fé, é negar a própria liberdade e, consequentemente, é negar a responsabilidade. Preferimos, assim, pensar que somos determinados de fora. Mentimos, assim, para nós mesmos,
fazendo-nos acreditar, crer nessa força exterior que move os meus atos, que são nada mais do que escolhas minhas. Tu é responsável por aquilo que tu é, simplesmente porque foi tu que trilhou o teu caminho, a tua vida. Então não adianta colocar culpa para algo externo à tua vontade. Tu sempre será senhor dos teus atos. Óbvio que Sartre aceita aqui uma liberdade situada. Ele não está reduzindo tudo ao aspecto da liberdade, porque há aspectos que nós não temos deliberação. Há coisas que, óbvio, nós não podemos escolher, mas tirando isso que nós não podemos escolher, no restante nós somos condenados à liberdade. Parafraseando Sartre, mentimos então a nós mesmos, fazendo-nos crer, por exemplo, que somos garçons de café e que isso significa ou implica necessariamente certas condutas. Então, quando nós assumimos um papel, nós jogamos a culpa para esse papel. Continua ele. Ora, não fazemos mais do que fazer o ser entrar em jogo. Quer dizer que nós o somos sem o ser. A escolha deste ofício implica desempenhar um certo papel, mas nós transcendemos este papel em todos os sentidos, na medida em que nada nos impede de não mais desempenhá-lo. Ora, este nada que me separa de mim mesmo é o poder nadificador de minha própria consciência. É a liberdade, portanto, isso. Estou sempre à distância de mim mesmo, não posso coincidir comigo mesmo e é por isso que sou livre. Finalizo o vídeo salientando que a leitura da obra O Ser e o Nada, de Sartre, é fundamental para entender o seu existencialismo, a sua filosofia. Claro que pretendo fazer uma resenha completa desta obra, que é um marco importantíssimo para a filosofia do século XX. Destaco, para finalizar, mais uma frase importante da obra. De Sartre: para a realidade humana, ser é escolher-se. Nada lhe vem de fora, nem tampouco de dentro, que possa receber ou aceitar. Está inteiramente abandonada, sem auxílio de nenhuma espécie. A insustentável necessidade de se fazer ser até ao mais ínfimo pormenor. Assim, a liberdade não é um ser, é o ser do homem, quer dizer, o seu nada de ser. O homem não pode ser ora livre, ora escravo. Ele é inteiramente e sempre livre, ou não é. Até mais.